Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. E hoje quem empresta o nome para a história é a nossa seguidora fiel de muito tempo do canal, Maria Zilda. Idade, 39 anos, publicitária. Meu namorado nunca veio para cima de mim, mas ele ia para cima das coisas. A primeira vez eu lembro que ele foi para cima da cortina, puxou tudo com força e sempre falava que a culpa era minha. Depois ele amassou uma latinha na mão, conversando comigo e olhando fixamente para mim, como se algum dia eu fosse estar no lugar daquela latinha. Eu lembro de um dia que ele começou a correr com o carro como se não tivesse ninguém na frente. Só que tinha, ele ia desviando. E quando ele parou de um modo que parecia que ele ia de cara no muro. Eu achei que ali tudo teria acabado, que naquele minuto eu não tinha mais para onde fugir. E numa manobra que ele diz que ele sabe, que ele é o melhor na direção, ele conseguiu frear antes. Isso começou simplesmente com ele batendo a mão. Era a única coisa que ele fazia. Desse bater de mão, as ações foram chegando até em um momento que, se eu não fosse para cima dele, ele iria para cima de mim. E nesse momento que eu fui para cima dele em uma briga, eu machuquei ele me machucou, nós fomos parar no hospital. E eu conheci o Lu dentro desse hospital. O Lu, idade, 37 anos, médico. Não que a gente tenha conversado, eu tava muito chocada. Eu tava tentando equilibrar as coisas na minha cabeça. Eu não sei como, eu trombei com um homem de jaleco que, quando eu olhei, eu paralisei, igual eu fiz agora. E ele também. Eu acho que foram só segundos. E aí a gente continuou vivendo a situação que cada um tava tendo lá dentro. Pra mim, ele era um médico. Ou um enfermeiro, anestesista. Eu não tô querendo ser preconceituosa, mas eu acho que talvez eu tenha parado, porque é difícil a gente ver uma pessoa nesses cargos. Em um surto que eu tive, acho que depois de umas 2 semanas de tudo que estava acontecendo, eu resolvi baixar um aplicativo daqueles que você encontra a pessoa pela localização. Mas eu só baixei, eu não usei. E continuei indo no médico para fazer os exames. E nunca mais encontrei com o Lu. Uma dessas idas no postinho, eu trombei de novo com o meu agora ex-namorado. E ele veio assim, que quase que pra ir pra cima de mim, me ameaçar, cobrar coisas do passado, cobrar como eu tinha acabado com a vida dele, já que eu tinha feito BO e ele queria que eu fosse lá desfazer isso. E eu lembro que ele me pegou assim, meio que num cantinho isolado, que não tinha ninguém, e começou a falar como se fosse ir pra cima de mim. E magicamente, o médico de cor de jaleco, o Lu, ele pegou a situação, entrou no meio e deu uma corva mesmo no meu namorado, ex-namorado. Puxou, né? Entrou no meio, puxou meu namorado, falou um monte. E eu me distanciei, mas quando eu já virei para falar com ele, ele já estava indo para outro lugar para chamar o segurança, fazer tudo aquilo. E a gente não teve uma comunicação, mas eu fiquei encantada com esse moço. Passando-se, acho que uns 4 meses por aí, eu olhei no celular, aquele aplicativo lá parado, eu resolvi começar a mexer e vi o homem de jaleco, o Lu. Sério que um médico tá procurando alguém para conhecer e se relacionar? Pausa pro spoiler muito importante. O Lu nunca foi médico. Ele era só um cara que colocava um jaleco branco e fazia toda essa situação. Rastei pro lado e deu match. Entenda. Se deu match porque ele já tinha dado like antes, com certeza há muito tempo.
E eu acredito que o aplicativo tenha pegado a localização quando eu fui lá. Comecei a conversar com o Lu e ele confirmou que ele era médico da parte pública, que tinha vindo para o Brasil para fazer faculdade, para se formar, mas que ele já tinha visitado outros países, me mostrou fotos dele na Europa, onde ele tentou estudar e não conseguiu. E a nossa conversa não foi pro lado de querer um date. A nossa conversa foi pro lado de eu ter consulta sem ter que pegar fila e de graça. Porque sempre que eu tava com alguma coisa, eu mandava mensagem para ele e ele me receitava por ali mesmo. E incrível, eu melhorava em poucos dias. Então eu já não ia mais no médico porque eu tinha o Lu na minha vida. Até que um dia ele disse que queria medicar o meu coração. E aí eu falei: "Ah, você lembra então do que aconteceu?" Porque ele sabia que eu era uma mulher que tinha sido machucada. E ele falou: "Lembro." E aí eu falei: "E eu gostei tanto quando você me defendeu lá no hospital." E aí ele falou: "O meu coração já dizia que você seria a minha." E aí eu falei: "Você faria tudo por mim? O quanto que você me protegeria?" E aí ele disse que faria qualquer coisa para proteger a minha vida. Mais uma vez, entendam, eu falei as coisas para ele e ele só confirmou. Vocês perceberam? Guardem essa informação. O médico que me ajudou era real, mas o Lu que eu tava falando no aplicativo não. Ele era só um nigeriano que ficava andando pelo postinho, se fingindo de médico. Foi aí que o Lu começou o laula de lá e o laula daqui. Ele disse que como médico era um homem muito ocupado, mas que queria muito tentar se relacionar comigo e que ia fazer o possível nos horários dele para que isso acontecesse. E disse que a gente podia criar uma lista de promessas e desejos, e todos os dias que a gente conversasse, que não desse para a gente se ver, a gente ia colocando ali tudo que um iria fazer para o outro. Ele começou a lista com 1000 rosas vermelhas que ele daria para mim no primeiro encontro. Depois, ele escreveu que faria uma homenagem para mim na África, em meu nome, porque disse que na região que ele morava, ele, além de ser muito conhecido, praticamente já estavam fazendo uma estátua dele por ele ter conseguido virar médico aqui no Brasil, que é um feito que a maioria dos nigerianos desejam e não conseguem conquistar. Outro dia também, ele estava no shopping, me mandou mensagem e falou assim: "Ah, o que você gostaria que eu comprasse para você?" Aí a gente nem se encontrou ainda, assim, eu não quero nada. "Não, mas eu quero dar alguma coisa para você." Falei: "Olha, então dá, sei lá, o que você vê e achar que tem a ver comigo, porque eu não gosto de pedir essas coisas e a gente nem sabe se ao vivo vai funcionar." "Ah, então tá bom." Aí passou um tempinho, ele voltou com a foto de uma pulseira da Pandora, que ele comprou assim, o mínimo presente que ele achou que combinava comigo. Tudo isso foi indo assim, uma coisa atrás da outra, o que não me fez pensar coisas que eu vou contar aqui agora para vocês, mas que não passava pela minha cabeça. Primeiro que na África, muitos homens são formados em medicina, não só na África como em outros lugares. Não existe esse desejo de todos no Brasil. Acredito que também não existia estátua dele lá. E a pulseira que ele me mostrou não tinha uma caixinha da Pandora, não tinha uma embalagem, não tinha nada. Ele me mostrou na mão e em uma parte ele fez questão de dar close na foto que estava escrito Pandora. Todas as fotos dele nas redes sociais e que ele postava eram de lugares ou que ele estava na Europa ou que ele estava na África, nunca de que ele estava no Brasil. E eu sempre perguntava para ele: "Por que você não coloca coisas recentes?" Ele dizia que é porque ele era muito nostálgico e gostava de compartilhar as coisas que ele já tinha vivido e não o momento atual, que ele estava só trabalhando como médico e nem respirava para salvar muitas vidas brasileiras, em reconhecimento a ele ter conseguido a profissão dele aqui no Brasil. Lu era a cara do médico que me ajudou no postinho, mas não era o médico. Todas as vezes que a gente fazia chamada de vídeo, ele tava com um jaleco branco
e o estetoscópio. Fizesse sol, fizesse chuva, tivesse suando, tivesse no hospital ou não, ele tava com esse estetoscópio. Eu perguntei algumas vezes por que até em casa ele fazia chamada de vídeo desse jeito, e ele disse que era porque ele tinha que estar pronto para salvar uma vida a qualquer momento. Conforme a gente conversava, ele sempre me mandava foto depois do plantão, sabe? Meio assim, eu via que ele não tava sensualizando, era da minha cabeça, eu que tava com a cabeça suja, entendeu? Porque ele tava lá com o jaleco dele, uma regata por baixo, só que tava tudo bem aberto, porque ele tava cansado, então ele fazia uma foto assim, cansado, com o suor, e aí o suor na camisa que era branca, junto com o jaleco que meio que grudava, sabe uma coisa meio garota da banheira masculina? E aí ele colocava, estou cansado, meu amor, horas e horas de tentando salvar pessoas aqui no hospital, entrando em cirurgias, em transplantes, em consultas. E eu nem me tocava, gente, que eu nunca tinha me conectado a que tipo de médico que ele era. Porque um dermato não faz cirurgia, não é mesmo? Um clínico geral não faz. E o Lu, pra mim, parecia clínico geral. Eu me peguei muito ao termo médico e esqueci do resto. O que um médico faz, né? Um salvador de vidas, quase um bombeiro. Eu meio que acordei de perguntar disso e ele explicou que ele tinha se formado em várias vertentes da medicina, porque o máximo de conhecimento que ele pudesse ter para salvar pessoas, ele teria. O Lu tinha uns músculos parecidos e até um pouco semelhante assim com o Paulo Zulu, tirando que ele tinha uma orelha de abano e 1,5 m de altura. Era um Zulu em miniatura. Em respeito a todo o trabalho dele, ele sempre me tirava fotos muito sério. Então eu adquiri uma galeria de fotos assim no meu celular, que parecia um monte de fotos de 3x4 dele assim. Porque era plantão 1, acabou. Plantão 2, 3, 4. E eu olhava aquelas fotos e eu tava apaixonada, encantada, como se ele fosse o único homem na Terra. Eu guardava aquilo como se fosse algo muito importante, uma relíquia, sabe? Eu tinha muito orgulho de como ele trabalhava sem parar. Eu perguntava pra ele se ele usava alguma substância pra isso e ele disse que jamais. Que a vida dele tinha que ser saudável em primeiro lugar para que ele pudesse cuidar de outras pessoas. Até que sobrou um horário na agenda dele, eu lembro que era das 4 horas da manhã até as 10 horas da manhã. E ele disse que eu não gostaria de ficar com ele naquele momento. A gente não tinha se encontrado ainda e para mim era muito se encontrar de madrugada num primeiro date, de todas as declarações e vivências que a gente já tinha assim se conectado, chamadas de vídeo, mas eu não queria ser aquela moça que já vai indo para casa do homem, ainda mais de madrugada. Mas vocês acham que eu não aceitei? É óbvio que eu aceitei, porque ele sempre estava ocupado, ele nunca podia. Quando eu começava a sentir saudade, ele mandava uma foto, um vídeo. Isso eu acho que durou uns 2 meses, que a gente ficou assim, a gente no mesmo país, na mesma região, na mesma cidade, não conseguia se ver. Eu falei, bom, se eu não aceitar agora, eu vou encontrar esse homem quando? Eu que me segure para que não aconteça nada. Então fui assim, né, com medinho, porque o horário na casa dele, tudo propício para acontecer, né, logo de primeira, mas eu não queria. E porque também não teria para onde a gente sair nesse horário. Eu ia ficar com ele no hospital nesse horário. Aceitei ir para casa dele. Chegando lá, a gente já tava me tremendo já na portaria. Até porque ele não foi me receber na portaria. Eu entrei e aí subi o andar tudo sozinha. Eu tava esperando, eu não sei porque eu tava esperando um homem discreto. Eu pensei, meu Deus, será que ele vai estar de pijama? Quando ele abriu a porta, eu assustei, porque eu só tinha visto aquele homem clean, todo de branco, jaleco, olhar em mim. Aí, ao vivo, ele imitava todo com aquelas roupas que é colorida, sabe, africana, que tem até uns turbantes. Meu Deus do céu! Quando eu olhei aquilo, eu falei, mas que moço bonito. E aí ele me deu oi, que ele não me deu oi nem com um beijo no rosto. Ele me deu oi, já voltou pra trás pra ligar o som e começou. Ikanena onie, ikanena onie, era assim,
Ramaga. Nossa, tipo assim, praticamente me senti na África. Já veio com os drinks, umas comidas, eu tinha feito tudo. Ele tinha pedido, né, pra fazer pra ele. Umas comidas, umas coisas, pra eu experimentar. E tava todo num clima. E, gente, foi isso. Foi aprender a dançar música africana e comer, se conhecer. Não foi nada sinistro como eu tava pensando, não. Detalhe, preciso falar que ele tinha uma poupança tão espetacular, tão volumosa na calça. Eu precisava falar dessa parte. Que aí quando ele se mexia, o rabecó tinha um movimento próprio dele, assim, porque a poupança dele era uma coisa fora do corpo. Tão grande que era. Vocês gostam de bom, eu gosto. Enfim, me encantei com essa parte também. Nós começamos a namorar que nós nem percebemos. Porque ele sempre conversava comigo todos os dias e quando dava tempo bem espaçado, a gente se encontrava sempre de madrugada. Era muito difícil ele ter uma pausa no dia, à tarde ou até à noite. E eu fui respeitando isso porque eu queria muito ficar com ele. E ele me dava uma atenção tremenda. Não tivemos problemas nenhum na hora de se relacionar. A gente não conversava sobre futuro. Eu percebia que a relação não tinha um avanço, mas também eu achava que era pouco tempo, 4 meses, 6 meses, 8 meses. Quando chegou em 8 meses, eu pensei em conversar com ele sobre noivar, sobre casar, sobre um futuro, porque a gente se encontrava, a gente curtia muito o momento, mas firmado para os meus amigos. Meus amigos não conheciam ele, a família dele não me conhecia, nem a minha família conhecia ele. A gente vivia sempre dentro da casa dele ou da minha casa, porque era sempre, a maioria das vezes, de madrugada. Que um belo dia eu mando mensagem para ele e ele simplesmente não responde mais. Na verdade, a mensagem não chega. E tentei ligar, ele também não atendia. Eu fiquei preocupada, porque eu não tinha contato de outra pessoa para falar com ele. Isso durou uns 4 dias, que eu não sabia onde procurar ele. Nas redes ele não postava nada, as mensagens também não chegavam. Não tinha comentário, eu comecei a procurar comentário de mãe e pai, de amigo, e aí só que eu percebi que não tinha comentário nenhum nas fotos dele. Ele usava uma coisa que você consegue fechar a parte de comentar, e aí ninguém consegue comentar, só consegue curtir. Tanto no Instagram como no Facebook. E quando eu fui ver o Facebook dele nesse momento, ele tava. Sabe quando você bloqueia o seu próprio Facebook? Então já não tinha mais nem os posts, nem nada. Eu cheguei a pensar, gente, eu fui enganada todo esse tempo. Depois de 5 dias, ele voltou. Friamente, só pra me dizer que a gente não poderia ter mais nada. E eu quis entender o porquê, só que ele não me falava. E eu tava tão apegada a tudo. Era assim, gente, de minuto em minuto a gente conversava. Nossa, eu comecei a sentir falta, assim, passou 1 hora, passou 2 horas que ele não falava comigo, eu mandei mensagem de novo, você tem certeza disso? O que que tá acontecendo? Se abre comigo. E ele não se abria, eu acho que depois de 1 semana ele veio me falar que tava se sentindo muito mal, que sentia a minha falta e que deveria contar o que realmente tinha acontecido. Foi aí que ele me falou que ele já estava na Nigéria, que ele tinha ido pra África e que ele não voltaria mais. Eu falei, mas como assim? Você conquistou tudo aqui no Brasil? O que que tá acontecendo? E aí ele falou que não poderia me contar, mas que infelizmente ele ia ter que ficar um tempo lá na Nigéria. E que por isso ele sentiu que ele não deveria me deixar presa aqui no Brasil, sendo que eu teria oportunidades de curtir com outras pessoas. Foi aí que eu disse pra ele que eu não queria curtir com outras pessoas, que eu queria curtir com ele. E ele falou que não achava justo mudar toda a minha vida por causa de uma mudança que ele teve que fazer repentina, que ele não sabia quando que ele poderia voltar para o Brasil de novo. E eu falei que eu queria ele, eu não queria saber de Brasil, eu queria resolver a situação, eu queria ficar junto com ele. Foi quando ele me falou, então você viria até a Nigéria para ficar comigo? E eu, sem pensar, falei que iria. E então ele falou, e você casaria comigo aqui? E eu, sem pensar, falei que casaria. Ele disse que teriam regiões da África que seriam acessíveis, melhores, né, pra gente morar do que a Nigéria, e que ele poderia resolver tudo isso se eu fosse. Eu cheguei a falar pra ele se a gente não podia ficar um tempo à distância,
eu visitava ele e ele vinha me visitar no Brasil, e aí ele repetiu muito bravo que ele não poderia vir ao Brasil por causa de questões de lá que ele tinha que resolver. E eu falei, então eu vou até a Nigéria. E ele parou de responder e tinha chegado a mensagem. E eu mandando mais, e ele não me respondeu. E ele ficou sem me responder por um mês. Eu não sei, eu não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. Eu via que ele tava online, ele não me respondia. E quando depois eu insisti muito, sei lá quantas vezes eu tentei ligar, mandar mensagem de madrugada, de dia, de noite, ele falou, olha, eu não quero falar com você. Eu tô com medo. Você me fez a mesma pergunta. Você não tá querendo mudar de vida e eu não quero forçar você a fazer isso porque é uma coisa que vai transformar totalmente tudo. Por isso que eu fui embora sem falar com você, porque eu gosto muito de você, você gosta muito de mim, nós somos muito apegados, mas eu não quero que você mude tudo. E pelas questões que você tá fazendo, você não quer mudar, você não quer dar esse passo. Eu te entendo, então vamos ficar só de longe como amigos. E eu não queria, eu falei, não, mas eu sei que você me ama, você não me ama. Ele, não, eu te amo, mas a gente tá longe e você não quer vir pra cá. E se você não quer vir pra cá, não tem o que fazer. Então, gente, aí eu decidi ir. E com muito medo de perder ele, com muito medo que ele ficasse mais um mês, sei lá quantos meses sem me responder. Eu não conseguia ficar dessa forma. Eu fiquei muito mal. Eu tava quase perdendo o emprego por causa disso, então eu já ia perder o emprego mesmo. E aí eu fui atrás dele na Nigéria. E arranjou uma região melhor pra gente ficar. Eu conheci a família dele, eu conheci tudo como era e eu tentei me adaptar sem reclamar. Eu tinha muito medo de que eu fosse sofrer de novo longe dele. Só que lá ele era um homem mais sério, um homem mais conservador, e ele começou a ter uns ciúmes por mim que ele não tinha aqui no Brasil. E ele não quis me explicar por que ele tava lá e por que ele não poderia vir. Lá ele tava tentando organizar e trabalhar com coisas da família, mas se eu quisesse sair, se eu olhasse pro lado, qualquer coisa que eu fazia, ele criou um ciúmes e uma possessão imensa. Ele disse que eu não podia, fazer nada, nem fazer amizade com ninguém, que se eu quisesse seria dessa forma, e que ele me perguntou várias vezes se eu queria mudar minha vida desse jeito e que eu falei que queria. E que o amor dele por mim era dessa forma, que ele não podia mudar, ele não podia mostrar quando ele estava trabalhando como médico aqui no Brasil, mas que agora que a gente ia ficar o tempo inteiro junto seria assim. E que se eu quisesse ir embora, aquela era a hora. E eu não quis ir. Eu quis ficar e pagar para ver. Ele não tinha nada de médico. Chegavam uns homens em casa, ele dava umas coisas para os homens davam umas coisas para ele. Eles trocavam ali, conversavam, queria que eu fizesse comida para tudo para eles. E aí esses homens iam embora e ele sempre estava visitando grupos e grupos de homem. Eu não sei que troca era essa. Ele disse que não poderia me explicar naquele momento, que era mais uma coisa que ele tinha exigido durante a chamada de vídeo e que eu aceitei ir dessa forma. Que agora ele não podia abrir todas as minhas dúvidas. Agora eu tinha que realmente seguir ele como se eu fosse um fantasma. Nisso, ele começou a encrencar com um homem que chegava, pode eu levar alguma coisa para comer, se eu de repente desviasse o olhar, já tinha alguma confusão. É que um dia um desses homens falou alguma coisa, sorriu e olhou pra mim, eu não entendi o que o cara tava falando, e ele veio para cima de mim falar que eu era muito bonita, que eu chamava muita atenção e que eu não poderia ficar dessa forma lá, porque o amor dele era doentio por mim. A partir desses dias, ele começou a ter relações de uma forma mais brutal. E eu lembro que ele olhou pra mim e falou assim: eu quero você por inteiro aqui, então eu quero o seu celular, eu quero suas coisas do banco, quero cuidar de tudo e você vai me seguir. Eu lembro que esse homem foi mais uma vez em casa e ele repetiu. E no que ele repetiu, quando ele foi embora, o Lu veio brigar comigo, falando que ele achava que quando ele não estava em casa, esse homem ia lá e me usava. E eu falei, você tá louco? De onde você tirou essa ideia? E ele disse que pelo modo que o homem me olhava, pelos sinais e códigos que ele sabia lá entre eles, esse homem tava dando a entender de que ele era um chifrudo e de que a culpa era minha, tava caçoando da gente na frente dos outros, que isso era uma vergonha e que a partir de agora eu iria ficar presa dentro de casa. Mas eu já ficava presa dentro de casa.
foi aí que começou a acontecer umas coisas estranhas. Por exemplo, antes ele topava usar proteção, agora ele não queria mais usar proteção. E quando ele soltava, né, no fim da relação aquilo dentro de mim, eu comecei a ter umas sensações estranhas, e ele não deixava eu ir no médico para ver o que que era. Parecia que rolava alguma química, algum choque, e aí eu tinha um ardor diferente. E isso teria que ser cuidado. Então eu comecei a sofrer com isso, porque mesmo lavando com água, fazendo banhos de assento, coisa que eu podia fazer dentro de casa quando a mãe dele ou a irmã dele me ajudava, porque eram as únicas mulheres que poderiam chegar perto de mim, melhorava, mas às vezes voltava. E depois de uma festa que, depois de eu pedir muito, ele deixou eu ir com ele. Ele disse que eu era uma mulher muito desejada, que ele estava se sentindo muito mal e que eu precisava ser guardada de uma forma diferente por ele. Foi aí que ele me colocou esse cinto, é um cinto de caça, e ele me deixava lá amarrada com esse cinto até ele voltar ou até ele querer ter alguma coisa comigo. Tirando isso, então, eu não tinha vida. Às vezes eu ficava com isso por dias. E não me deixava usar roupa íntima com isso, e era de um material de alumínio cortante. Isso foi aumentando. Quando ele não podia, quando ele não queria nada comigo, ele simplesmente não tirava isso de mim. Eu não podia tomar banho, eu tava tendo alergia ou sei lá o que, depois do contato do líquido dele comigo. Então, isso foi virando de um ardor, foi virando uma queimação, e de uma queimação eu fui sentindo que a minha pele ali tava queimando. E eu contando tudo isso pra ele, mesmo assim ele falando que não iria tirar, porque era uma forma que ele se sentia seguro e que eu estava protegida caso algum cara quisesse alguma coisa, e caso eu estivesse traindo ele, eu também não ia conseguir. E eu sei que o tempo foi passando e eu com essa coisa, a ponto de, em uma dessas de que ele tirava pra a gente ter relação e colocava de novo, teve um tempo que ele deixou muito, e quando ele foi tirar, simplesmente estava tudo na carne viva. E eu implorei pra ele que eu tinha que ir no médico, porque não tinha como eu ficar daquela forma. Eu não dormia mais. Eu não podia fazer nem os banhos de assento. Eu ainda achando que ele queria cuidar de mim, achando que ele ia me dar uma trégua, ou que ele iria me usar daquela forma. Eu lembro que ele olhou com nojo pra mim e falou que ele tinha que me avisar que ele não queria mais nada comigo. Até porque eu não valia mais nada daquele jeito que eu estava. E que já fazia um mês, que foi mais ou menos o tempo que ele me deixou lacrada, que ele tinha conhecido uma outra mulher, que essa mulher daria filhos pra ele, que essa mulher não mexia com a insegurança dele de achar que ele estava sendo traído, que ela tinha outros homens. Então, e que ele preferia ficar com ela. E aí ele falou isso, me devolvendo todas as minhas coisas, celular, minha conta, tudo. E falando que o certo era que eu voltasse pro Brasil. Nessa humilhação, eu ajoelhei, eu implorei, eu tentei pedir desculpas de uma coisa que não tinha porquê. Eu queria ir no médico. Ele me largou. Ali eu tinha a opção de eu levantar e ir ao médico, de eu levantar e voltar pro Brasil. Tinha dinheiro na minha conta, tá? Ele usou, mas tinha. E ele largou a casa, ele largou tudo. A mulher era de uma outra região da África. E depois desse pronunciamento da parte dele, eu não vi mais ele. Eu sofri sozinha para resolver tudo que eu tinha que resolver. Da onde eu tirei força? Não sei. A dor emocional era mais forte do jeito deplorável que tava o meu órgão. De assadura foi para queimadura e eu não sei muito bem explicar. Isso tudo foi cuidado, não na Nigéria, tá? Eu fiz o básico lá
e eu voltei para o Brasil. Com o dinheiro guardado que eu tinha, que ele usou metade. Voltando ao Brasil, eu ainda tive coragem de ir nas redes dele, que ele não me bloqueou, para ver o que tinha acontecido. E lá eu percebi que, diferente de mim, que ele nunca postou nada, nunca firmou namoro e nem que tinha casado, que eu tava com ele lá na Nigéria, diferente de mim com essa outra mulher, ele tinha postado e tinha feito tudo certinho. Só que ela não era da região da África e muito menos africana. Ela era uma nova brasileira, que eu tentei contato de todas as formas, porque eu tenho certeza que ele vai fazer a mesma coisa ou pior, mas que ela não quis me ouvir. Na verdade, eu fui xingada de vários nomes, até fotos de como eu fiquei eu mostrei pra ela, mas ela não quis me ouvir. Essa história tem muitas camadas, eu estou colocando aqui no Dia da Consciência, né? Que todo mundo sabe. E a primeira camada importante de falar é que essa questão desse cinto de Cas não tem nada a ver com a África, tá, gente? Isso foi criado na Europa. E o povo aprendeu não, né? O povo foi forçado a usar na época da colonização, ok? Então esse foi um sofrimento que eu não sei por que um homem usou dessa forma que ele usou. Porque os ancestrais dele sofreram com isso. Quis trazer também a visão sobre as pessoas ainda não assimilarem que se podem existir médicos, né? Tanto branco como preto. E agora, trazendo a reflexão, né, da parte do que essa mulher passou, em todo momento ela se entregou para trazer uma segurança para esse homem inseguro. Coisa que é impossível. Quando a gente está se envolvendo com uma pessoa que é insegura, essa pessoa vai trazer as fraquezas dela para nós. Nós vamos enfraquecer e vamos acabar sem energia nenhuma tentando fortalecê-las, né? Tentando fortalecer essa pessoa. Eu só não imaginava que isso poderia chegar no grau que chegou, né? Porque a gente costuma ver essas relações em parte sentimental, emocional. Agora, quando se trata do seu corpo, de se deixar ficar do jeito que ficou, é triste. Então, que nós possamos entender que nós somos inseguros e nós não conseguimos equilibrar totalmente a nossa insegurança, imagina quanto mais a do outro. E olha onde pode chegar. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.